O terminal São Gabriel, em Belo Horizonte, fervilhava com a pressa e o cansaço de quem voltava para casa. A iluminação amarelada dos postes jogava sombras inquietantes no chão sujo, e o cheiro de diesel misturado com o vapor das lanchonetes impregnava o ar. Em meio ao fluxo de ônibus modernos e barulhentos, um veículo antigo e desgastado aguardava silencioso na plataforma. Sua lataria era encardida. As janelas estavam cobertas por uma fina camada de poeira e seu letreiro digital piscava descontroladamente entre 503 Centro e uma sequência de caracteres sem sentido. Poucos notavam a estranheza do veículo e aqueles que percebiam excitavam, sentindo um arrepio inexplicável antes de embarcarem. O motorista era um homem de aparência doentia, pálido, de olhos fundos e vazios, com um uniforme encardido que parecia ter sido tirado de um guarda-roupa esquecido no tempo. Ele não dizia nada, apenas observava os passageiros com um olhar fixo e inumano. À medida que cada um subia, um calafrio percorria suas espinhas, mas o cansaço da rotina e a pressa abafavam qualquer instinto de perigo. Quando o último passageiro cruzou a catraca e as portas se fecharam com um som metálico seco, o ônibus partiu sem qualquer aviso. O ronco do motor parecia mais um lamento profundo e distante, como se algo dentro dele estivesse gritando por socorro. Logo, nos primeiros minutos de viagem, os passageiros começaram a notar algo estranho. A cidade, antes viva e caótica, parecia desaparecer atrás deles. As ruas bem iluminadas deram lugar a avenidas desertas, e os letreiros das lojas foram se tornando borrões irreconhecíveis. O silêncio dentro do ônibus era perturbador. Os celulares não tinham sinal, e os ruídos comuns da cidade haviam sido engolidos por uma ausência de som quase palpável. Até mesmo o ranger do motor e os solavancos do asfalto pareciam abafados. Uma jovem de moletom vermelho se levantou e perguntou ao motorista por que estavam desviando da rota usual. O homem girou lentamente a cabeça para encará-la. Seu sorriso era repulsivo, um rasgo pálido em seu rosto rígido. Sua voz soou oca, arranhada, como se viesse de um poço profundo. O destino foi traçado antes mesmo de vocês embarcarem. O pânico começou a crescer quando perceberam que o ônibus acelerava cada vez mais. Mas a paisagem
do lado de fora continuava a mesma. Era como se estivessem presos em um loop de ruas escuras e vazias. Os postes de luz piscavam e apagavam conforme passavam, mergulhando tudo em trechos de escuridão absoluta. Foi então que um homem sentado na janela arregalou os olhos. Algo se movia na estrada. Criaturas altas e esqueléticas corriam ao lado do ônibus, deslizando sobre o asfalto sem tocar o chão. Seus olhos eram buracos vazios e suas bocas estavam abertas em um sorriso impossível, como se fossem máscaras macabras. Eles se aproximavam, seus dedos alongados roçando as janelas e deixando marcas negras que pareciam queimar o vidro. Um passageiro tentou gritar, mas sua voz falhou. As sombras lá fora sussurravam em um idioma desconhecido. Um sussurro que rastejava para dentro do ônibus, se infiltrando nos ossos de cada um ali dentro. O homem idoso, desesperado, tentou puxar a corda da campainha para pedir parada, mas o botão caiu em suas mãos como se estivesse podre. A porta traseira, antes sólida, agora parecia coberta por uma película escura e pulsante, como um organismo vivo. O chão, sob os pés dos passageiros, parecia tremer levemente, como se algo estivesse se mexendo logo abaixo da estrutura do veículo. Foi quando uma mulher, no fundo, gritou. Sua pele estava ficando pálida, quase transparente, e veias escuras começaram a se espalhar por seu rosto. Um por um, os passageiros começaram a sentir a mesma coisa. Seus reflexos nos vidros estavam se apagando, como se fossem sombras que se dissolviam no nada. Eles não estavam apenas dentro de um ônibus, estavam sendo devorados por ele. O ônibus atravessou uma ponte metálica velha e enferrujada que não existia em nenhum mapa de Belo Horizonte. A neblina ao redor era densa e do outro lado só havia escuridão. O motorista soltou um riso baixo e perturbador. As sombras que corriam ao lado do veículo agora se arrastavam para dentro. As janelas explodiram em um turbilhão de vidro e vento, e as criaturas começaram a arrancar os passageiros de seus assentos, sugando-os para fora como se fossem folhas secas ao vento. O jovem tentou segurar-se no banco, mas sentiu mãos invisíveis puxando sua pele, como se sua alma estivesse sendo arrancada de dentro do corpo. Seu grito foi interrompido quando ele se dissolveu no ar. Um a um, os passageiros foram desaparecendo, seus corpos reduzidos a meras lembranças, enquanto seus gritos ecoavam pelo nada. O ônibus seguia em frente, vazio, com o letreiro piscando
violentamente. Quando o veículo emergiu da neblina, o terminal São Gabriel já não existia. O que havia agora era uma estrada sem fim, cercada por uma paisagem morta, onde um céu vermelho escuro pulsava como carne viva. O ônibus continuava seu trajeto, mas não havia mais passageiros dentro. Apenas o motorista e suas sombras sussurrantes. Na manhã seguinte, a linha 503 nunca chegou ao seu destino. Nenhum dos passageiros daquela noite foi visto novamente. Mas, entre os motoristas do terminal, uma lenda macabra começou a se espalhar. Dizem que, de tempos em tempos, um ônibus velho e enferrujado aparece na plataforma. Ele sempre chega vazio, sem motorista, sem ninguém. E, mesmo assim, o motor segue ligado, pronto para partir, esperando por novos passageiros. E quando a porta se abre, o destino é sempre o mesmo.